Olá! Hoje vamos falar sobre um estudo de caso na indústria têxtil, uma revolução da qualidade na indústria têxtil. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é qualidade. Bom, a qualidade, por definição, ela é a capacidade de um produto, serviço ou processo ele atender às especificações técnicas, os padrões estabelecidos e expectativas do cliente, tá? Que isso vai garantir confiabilidade, segurança e eficiência, tá? Os principais aspectos da qualidade é a conformidade com as especificações, é lógico, você não vai produzir algo que esteja fora das especificações, senão o seu cliente ele corre o risco dele sequer aceitar o seu produto, tá? Eles devem seguir normas e regulamentos técnicos. Então, essas normas elas podem ter origem tanto no cliente quanto na própria normatização vigente no país, tá? No país em que para qual se destina esse produto. A consistência, a produção uniforme para garantir o desempenho e características iguais. Ou seja, você tem que ser capaz de produzir a mesma peça diversas vezes com exatamente as mesmas características. Elas têm que ter uma repetitibilidade. Você tem que ser capaz de pegar uma peça de uma. Vamos supor que você está fabricando um maquinário. Você tem que ser capaz de pegar uma peça desse maquinário e substituir ela por outra nova sem qualquer necessidade de ajuste. A satisfação do cliente, né, que é atender ou superar as expectativas do cliente. Por que não? Né, do consumidor final. Por que não superar? Por que que você vai fazer algo que possa ser feito no mínimo? A melhoria contínua, que é a busca constante pela eficiência e a excelência. Também são aspectos muito importantes da qualidade, tá? Você não é porque você atingiu um certo nível de qualidade que você tem que parar por ali. Não, pelo contrário, você tem que estar sempre buscando melhorar cada vez mais. O nosso caso da indústria têxtil, a indústria têxtil, ela é uma empresa que ela está buscando consistentemente a melhoria da eficiência e a competitividade, porque ela é um mercado muito competitivo, tá? E a adoção das ferramentas da qualidade faz parte desse esforço deles, do esforço das indústrias têxteis. Quais são os desafios enfrentados por essa empresa em questão? O tempo de preparo de máquina, o setup da máquina, ele era elevadíssimo. A taxa de erros que essa empresa estava ou, que essa empresa estava enfrentando estava na casa de 10%. Uma a cada 10 peças eram fabricadas erradas. Olha o tamanho do prejuízo. A produtividade deles, 100 unidades por hora. E dessas 100, 10 saíam com defeito. Vai vendo como é que é o negócio. E os custos de produção de R$ 50 por unidade, tá? Eles selecionaram as ferramentas de cronoanálise, que é uma técnica que estuda tempos e movimentos que gasto nos processos. Ela vai identificar qual é a capacidade do seu processo e como ele está rodando, se ele está rodando a quantos por cento da capacidade total e o que pode ser melhorado, tá? O gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto é uma escala chamada 80-20. Ela diz que 80% dos seus problemas é causado por 20% das causas. Ou seja, se você vai sempre tratar 20% das causas dos seus problemas, e isso vai solucionar 80% de todos os problemas que você tem. Dá para entender? Deu para entender? O diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa, ela é uma ferramenta excelente para encontrar a causa raiz. Você nunca pode, quando se trata de qualidade, você nunca pode dizer eu acho que é. Não, isso não pode acontecer. Você tem que pegar e tem que ir atrás da causa raiz. Você tem que tratar a causa raiz. É como uma infecção que você está com febre
e você vai tomando remédio para febre, e não trata a infecção. Se você não trata a infecção, o seu corpo vai adoecendo cada vez mais, você vai ter que começar a tomar cada vez mais remédio para febre, que não vai solucionar o seu problema, não vai abaixar a sua febre, porque você não está tratando a raiz do problema, você não está tratando a infecção. E o diagrama de Ishikawa é justamente para isso, ele acha a fonte do problema, a causa raiz. A matriz Gucci, que é gravidade, urgência, tendência. Ela é uma matriz onde você classifica os riscos conforme a sua gravidade. A gravidade é, se esse erro não foi consertado, qual o impacto dele? Essa é a gravidade. Qual o impacto dele? A urgência. Quanto tempo nós temos para consertar esse erro? Tá? E a tendência. Se esse erro não for consertado ao longo do tempo, ele vai se estabilizar ou ele vai piorar, tá? E são três pontuações que você multiplica cada uma delas, multiplica uma pela outra, e o resultado final vai te dar um score, uma lista dos problemas que devem ser priorizados, tá? E um fluxograma. Fluxograma é uma representação visual do processo. Ele mostra etapa por etapa do processo, por onde as informações e os produtos passam, quanto tempo demora em cada uma delas, aonde tem espera, aonde tem inspeção, e isso te dá uma visão abrangente do processo, tá bom? A implementação e o resultado da ferramenta. Quando essa empresa começou, ela fez essa implementação dessas ferramentas da qualidade, ela ganhou uma melhoria no tempo de preparação de 45 para 30 minutos. Puxa, Diogo, mas 30 minutos ainda é bastante. É bastante. Mas se você parar para analisar dentro dos números que eles estavam apresentando, 30 minutos foi uma redução aí de 20% do tempo de setup deles. É uma quantidade muito considerável, tá? A redução na taxa de erro caiu de 10% para 5%. É uma, metade, 50% dos erros da linha de produção dessa indústria têxtil foi eliminado. Olha só que bacana. O aumento da produtividade. A produtividade aumentou de 100 unidades por hora para 130 unidades por hora. Quando a gente vê assim o número inteiro, né, o número cheio, a gente dá a impressão de que não é muita coisa. Puxa, de 100 para 130 não foi muito, né? Mas se você considerar em porcentagem, puxa, 30% da produção dele, ele aumentou a produção em 30%. Todos os custos fixos, né, da empresa, locação de imóveis, locação de maquinários, salário de funcionário, todos esses custos fixos foram diluídos em 30% a mais do que era. Ou seja, a margem de lucro aumentou consideravelmente, tá? Ainda mais que você vê aqui que a redução de custos de produção reduziram de 50 para R$ 40, ou seja, uma redução também de 20%. E qual que é a conclusão disso? Quais são os impactos da ferramenta da qualidade, da ferramentas da qualidade na eficiência e lucratividade? A implementação dessas ferramentas capacitou a empresa, a indústria têxtil, a identificar e resolver problemas críticos dentro do processo dela, e ao mesmo tempo que promove uma cultura de melhoria contínua. Essas reduções, elas são notáveis, né? E o tempo de preparação e na taxa de erro, juntamente com o aumento da produtividade e diminuição dos custos, resulta em um processo mais robusto e competitivo. Esse caso, ele ressalta o impacto significativo das ferramentas da qualidade na transformação dos processos industriais, tá? E é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até mais.